A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. É um enorme privilégio estarmos juntos novamente. Dessa vez para meditarmos no livro de Levítico. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E hoje estaremos meditando nos capítulos 1, 2 e 3. O terceiro livro do Pentateuco é o livro de Levítico, que veio da tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, para a versão em latim, a Vulgata, Leviticum. Recebeu esse nome porque atribui plenamente as funções dos levitas. Os hebreus deram ao livro o nome de Vaikra, a primeira palavra do texto hebraico, que significa "e ele chamou". A pequena letra E conecta o livro intimamente com o anterior. Sua bela relação com o livro do Êxodo esperamos mostrar mais tarde. Os versos iniciais de Levítico declaram solenemente que as palavras contidas neste livro são as próprias palavras de Yahvé. O Senhor chamou Moisés e falou-lhe da tenda da congregação, dizendo: "Fala aos filhos de Israel". Dessa forma, incontestavelmente, sua autoria é atribuída a Moisés, e a data da escrita situa-se entre 1445 a 1405 a.C. Em nenhum outro livro da Bíblia é dada tanta ênfase ao fato de que Yahvé fala, e em nenhum lugar encontramos tantas repetições desse fato. 24 vezes encontramos o mandamento divino: fale aos filhos de Israel, fale a Arão. 36 vezes ocorre a frase: o Senhor falou. E 21 vezes aquele que fala diz: eu sou o Senhor Yahvé. E frequentemente: eu sou o Senhor teu Deus. Devemos adicionar o testemunho das Escrituras do Novo Testamento. Essas contêm pelo menos 40 referências ao livro e suas ordenanças. Poderíamos citar a Epístola aos Hebreus, que contém tantas alusões às instituições levíticas, o sacerdócio, os sacrifícios, seu significado típico e a realização na pessoa e obra de Cristo. Esta notável epístola por si só, em seus desdobramentos inspirados por Deus, dá um testemunho incontestável da origem divina, assim como mosaica de Levítico. E a isso deve ser adicionado outro fato. O estudo mais detalhado deste livro revelará o fato de que os diferentes ritos e instituições divinamente designadas são de fato a sombra das coisas excelentes que virão. O Evangelho da Graça de Deus está inseparavelmente conectado com todo o livro de Levítico. Em nenhum outro lugar encontramos a obra redentora de Cristo tão completa, clara e abençoadamente contada como neste livro. E a mensagem de Levítico? O livro de Levítico tem em si a marca inconfundível da revelação divina. Mas qual então é a sua mensagem? Uma palavra dá a resposta, a palavra santo. 90 vezes esta palavra é encontrada nos 27 capítulos. E aqui chamamos a atenção para a sua relação com o livro do Êxodo. Descobrimos em nosso estudo de Êxodo que a redenção está abençoadamente prefigurada. A mensagem de Levítico é o resultado da redenção. Santidade ao Senhor, a santificação. No Novo Testamento, a santificação de um povo redimido é revelada em dois aspectos principais. Primeiro, a santificação pela oferta única de Cristo, pelo precioso sangue da expiação, conforme Hebreus capítulo 10, que é a obra de Deus por nós, colocando o crente em uma nova posição diante de Deus. A outra, a segunda, é a santificação pelo Espírito de Deus,
que é a obra de Deus interiormente na vida do crente, fazendo com que seja moralmente separado para Deus. O primeiro é o fundamento de tudo, e o segundo é o resultado disso. Vemos, portanto, que o livro de Levítico começa com as instruções divinas a respeito das ofertas, nas quais a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo e sua vida perfeita são tipicamente prefiguradas. É provavelmente a mais completa e maravilhosa descrição de sua obra e sacrifício que nós possuímos. Em seu significado típico, os primeiros 7 capítulos são tão ricos que nós não conseguimos exauri-los. Em seguida, segue o relato divino da consagração ao sacerdócio, dizendo-nos tipicamente que um povo redimido e santificado, um sacerdócio santo, pode se aproximar e entrar na presença de Deus. O breve esboço do livro mostra que a divisão não é difícil de fazer. Como este livro é tão pouco conhecido, sugiro antes de tudo uma leitura cuidadosa de todo ele, observando as 3 partes gerais. São elas: as ofertas e o sacerdócio, versos de 1 a 10. A segunda parte, leis e preceitos, dos capítulos 11 ao 22. E a terceira parte, as festas de Yahvé, que vai do capítulo 23 ao 27. Em nosso estudo, devemos dividir o livro de uma maneira que, acredito, tornará o estudo não só útil, mas também interessante. Nós dividiremos o livro em 7 partes, para que os irmãos possam ter o conteúdo de todo o livro facilitados ao seu dispor. Dos versos 1 a 9 do capítulo 1, Yahvé falou com Moisés da tenda do encontro, que havia sido erguido e sobre o qual desceu a nuvem, enchendo o Santo dos Santos com a glória do Senhor. Assim, Levítico está intimamente ligado ao final do livro de Êxodo. Os primeiros 3 capítulos de Levítico formam uma única declaração de Yahvé. A segunda declaração começa com o capítulo 4. Essa primeira pronunciação de Deus diz respeito a 3 ofertas: o holocausto, a oferta de cereais e a oferta pacífica. Esta se distingue das outras 2 ofertas por serem chamadas de sabor suave ou aroma suave para ele. Isso mostra o valor e a aceitabilidade dessas ofertas. Nenhuma referência direta ao pecado é feita em relação às ofertas de sabor suave. Para Israel, essas 3 ofertas eram o meio divinamente designado para se aproximar do Deus que habitava no santuário. As ofertas pelo pecado e pela transgressão tinham mais a ver com seus pecados e eram o meio de restaurar a comunhão com Deus. O holocausto está em primeiro lugar entre as ofertas porque prenuncia da maneira mais preciosa e simples a obra perfeita de Cristo, que por meio do Espírito Eterno se ofereceu a Deus. Esta oferta foi totalmente consumida e, portanto, também chamada de holocausto, ou seja, aquele que sobe. Foi totalmente para Deus. Os sacerdotes não podiam comer dela. O altar sobre o qual era trazido era chamado de altar de ofertas queimadas, enquanto o fogo sobre esse altar nunca tinha permissão para se apagar. Cada parte dela tipifica Cristo se oferecendo completamente a Deus. O aroma suave é para Deus e é para a aceitação do crente nele. Algumas dicas sobre esta oferta e as outras ofertas serão suficientes para mostrar seu significado típico. Primeiro, o novilho é mencionado. O novilho ou boi nos dá o tipo mais elevado de Cristo se oferecendo. Como as ovelhas e cabras usadas no holocausto, o boi era facilmente obtido. Ele não precisava ser caçado ou alcançado pelos esforços do homem. O boi e os outros animais domésticos usados estavam, por assim dizer, prontos e disponíveis, levados dos pastos verdes para serem mortos diante do Senhor.
O boi ou novilho é o tipo de Cristo, que deixou a glória e a presença do Pai para fazer sua vontade e se dar como sacrifício voluntário. Mas o boi também é o tipo do servo e nos lembra de Cristo, o servo obediente, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Não deveria haver nenhuma mancha no animal. Cristo era sem mancha, santo e imaculado. O ofertante tinha que oferecê-lo por sua própria vontade, voluntariamente. A tradução correta no verso 3 é para a sua aceitação. Isso revela o grande propósito do holocausto. O holocausto nos leva mais alto. O crente é, portanto, completamente identificado com a perfeita obediência e devoção do Senhor Jesus Cristo. É aceito como seu sacrifício voluntário foi aceito por Deus e com um cheiro suave para ele. O ofertante deveria colocar a mão na cabeça do sacrifício. Esse simples ato identificou o ofertante com a oferta. Assim, a fé deve se apegar à fé em Cristo e se identificar com Ele. Deus e a alma crente se encontram naquele que se ofereceu. Em conexão com a ordem de colocar a mão sobre a cabeça do sacrifício, encontramos a declaração: será aceito que ele faça expiação por ele. Se antes vimos a aceitação do crente em Cristo, aqui se dá a conhecer o fato de que o sacrifício é aceito em lugar do ofertante e que o holocausto faz expiação. Mas por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O novilho tinha que ser morto. A palavra hebraica matar tem um significado sacrificial. O ofertante teve que matar ele mesmo a vítima para indicar que ela merecia a morte que o animal sofreu em seu lugar. A próxima coisa a fazer foi a aspersão do sangue pelos sacerdotes em volta do altar, perto da porta do tabernáculo. Assim, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, e seu sangue fez expiação. E quão abençoado é ver que isso foi feito perante o Senhor, como diz o verso 5. Quão preciosa e de valor inestimável a devoção de Cristo, sua obediência até a morte de cruz e o derramamento de seu sangue devem ser aos olhos sagrados de Deus. Assim, tudo no holocausto prenuncia a verdade bendita. Cristo se deu por nós como oferta e sacrifício a Deus, com um cheiro suave, como Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 2. Bom, a vítima foi esfolada e cortada em pedaços. Suas entranhas e pernas foram lavadas com água. A cabeça e a gordura, bem como as outras partes, incluindo a parte interna e as pernas, foram colocadas em ordem na lenha sobre o altar. Foi então completamente consumido pelo fogo e subiu com um doce aroma ao Senhor. Tudo tem seu significado típico. Tudo está exposto ao olhar divino e todos são testemunhas da perfeição e das excelências daquele que se entregou. A gordura é típica de suas excelências internas. O interior e as pernas lavadas na água aplicam-se ao caráter santo de Cristo em suas afeições e em seu andar em perfeito acordo com a palavra. A lenha fala de sua humanidade, que ele assumiu para o sofrimento da morte, e o fogo era fogo do céu. É a figura do deleite perfeito de Deus na devoção de seu sempre abençoado Filho. Deus descansou em Cristo e encontrou sua satisfação plena nele. O hebraico tem palavras diferentes para queimar. A que é usada aqui é a mesma usada para queimar incenso. Isso, por si só, mostra que não há nenhuma conexão com a ira de Deus. O fogo contínuo sobre o altar, em conexão com a maior de todas as ofertas, nos fala do deleite perpétuo de Deus na obra de Cristo.
o que ele é e o que ele fez. E o que aconteceu com a pele do novilho? Lá no capítulo 7, verso 8, nós temos a resposta. Ela pertencia ao sacerdote. E assim, o aspecto do holocausto da morte de Cristo que cobre e esconde todos os que nele confiam. Nos versos de 10 a 13, nós descobrimos que ovelhas e cabras também podiam ser trazidas como holocausto. Isso para o caso de ofertante ser pobre e não poder trazer o novilho mais caro. Entretanto, isso não afeta a aceitação do ofertante. As ofertas inferiores tipificavam Cristo e eram, portanto, um cheiro suave para Deus. Nossa fé deve repousar completamente na avaliação que Deus faz de Cristo e de sua obra. A ovelha é o tipo de Cristo em sua entrega devotada, sem resistência e silenciosa. A oferta do bode tipifica claramente o caráter substitutivo da obra do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Dos versos 14 a 17 do capítulo 1, as rolinhas e os pombos são o tipo mais baixo de ofertas queimadas. Estas eram para as pessoas mais pobres. Façamos uma observação aqui. Perceba que para Deus não importava o tamanho e o preço dos animais ofertados, mas sim o coração quebrantado do ofertante. Outra coisa importante é a proporcionalidade das ofertas. Em todas as áreas da vida, a quem muito é dado, muito é cobrado, sejam em bênçãos terrenas como em bênçãos espirituais. Continuando, aqui também nós lemos que foi aceita como oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Esses pássaros falam de Cristo como o novilho e o cordeiro. A pomba é a ave da paz e do amor. A pomba o retrata como santo e imaculado, cheio de ternura e amor. O pássaro foi morto por torcer a cabeça, o tipo de violência feita a ele, que era tão terno e amoroso. O papo e as penas, significando sujeira, foram jogados fora, como aqueles que eram impuros. Eles tiveram que ser jogados fora para fazer o tipo corresponder a ele, que é imaculado e santo. No capítulo 2, os versos 1 a 3, esta oferta é um apêndice do holocausto. Não lemos sobre uma oferta de manjares jamais oferecida sozinha, mas em conexão com o holocausto ou a oferta pacífica. Pois este não era um sacrifício de sangue, e ao se aproximar de Deus, um sacrifício de sangue era imperativo, era requerido, era obrigatório. A oferta de farinha não fala em absoluto do derramamento de sangue do Senhor Jesus, mas sim da perfeição de sua humanidade demonstrada em sua vida na terra. Nesse aspecto, toda a sua vida foi uma oferta a Deus, mas não podia fazer expiação pelo pecado do homem. A oferta de farinha deveria ser de farinha fina com óleo derramado sobre ela e incenso ainda colocado sobre ela. A farinha fina nos lembra que cada partícula do grão moído simboliza algum detalhe da perfeição do caráter do Senhor Jesus como um verdadeiro homem. O óleo fala da unção do Espírito de Deus, que o marcou como homem da designação especial de Deus, o escolhido, o Mashiach. O incenso é branco e de cheiro doce, simbolizando a pureza da vida do Senhor Jesus, uma vida perfumada para seu Deus e Pai. A oferta deveria ser levada aos sacerdotes, um dos quais deveria pegar apenas um punhado de farinha e azeite, com todo o incenso, e queimar isso como um memorial no altar. Essa parte era um aroma doce para o Senhor, mas o resto pertenceria a Arão e seus filhos, era para ser comido. O que foi queimado para Deus fala da apreciação de Deus pela pessoa do Senhor Jesus na humanidade humilde. O que foi comido pelos sacerdotes sugere a apreciação de Cristo por todos os seus santos, pois hoje todos os crentes são sacerdotes de Deus.
3 tipos de ofertas de refeições são agora considerados, o primeiro dos quais é cozida no forno. Podem ser bolos ázimos de farinha fina misturados com azeite ou bolachas asmas ungidas com azeite. A mistura com óleo fala da permeação da humanidade do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus desde o seu nascimento. A unção com óleo implica em ser ungido pelo Espírito de Deus em seu batismo, em preparação para seu grande ministério público. Assado no forno indica que ele é um sofredor, exposto ao calor de sofrimentos ocultos. Dentro de um forno é onde o calor é mais intenso, assim como os sofrimentos invisíveis do Senhor Jesus foram mais intensos do que os sofrimentos aos quais os homens o sujeitaram exteriormente. Ele sentiu a condição da humanidade muito mais profundamente do que parecia em seu exterior. Nos versos de 5 a 6, nós temos a oferta de cereais cozida em uma panela. Esta oblação, assada em uma panela ou grelha, indica sofrimentos declarados que o Senhor suportou por causa da inimizade humana. As palavras hostis dos homens que eventualmente resultaram em cuspir, arrancar seus cabelos, açoitá-lo, coroá-lo com espinhos, etc., foram sofrimentos que atraíram nossa profunda admiração por Jesus. Assim como o preparo da refeição torna o resultado muito mais aceitável para o gosto. O texto em Hebreus 5:8 diz: Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento, portanto, tem resultados valiosos. No caso de uma oferta assada em uma assadeira, esta deveria ser partida em pedaços e o azeite derramado sobre ela. Podemos discernir as distinções no que o Senhor Jesus sofreu de uma fonte ou de outra, e devemos ter apreço por cada detalhe do que ele sofreu. O óleo derramado nos diz que ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para suportar todas essas coisas com calma confiança em seu Deus e Pai. No verso 7, nós temos a oferta cozida em uma panela ou frigideira. Neste caso, aparentemente a oferta foi cozida em água. Visto que a água é um símbolo da palavra de Deus, então parece que esta oferta implica os sofrimentos do Senhor Jesus por causa de sua obediência à palavra de Deus. As expressões nem misturado com óleo ou ungido com óleo são mencionadas aqui, mas apenas com óleo. Não sabemos exatamente por quê, mas em todos os casos, o Espírito de Deus está profundamente envolvido. Dos versos 8 ao 16 do capítulo 2, nós temos as instruções comuns a todas as ofertas de refeições. Todas essas ofertas deviam ser trazidas ao Senhor, sendo apresentadas ao sacerdote. No altar, o sacerdote deveria pegar uma porção do memorial, um punhado, como diz o verso 2, e queimá-la no altar como um aroma suave ao Senhor. O que restou foi para Arão e seus filhos. Assim, Deus recebeu sua porção daquela oferta. Arão, um tipo de Cristo, o sumo sacerdote, recebeu sua porção, e cada um dos sacerdotes, típicos de todos os crentes, recebeu sua porção, todos participando assim nas apreciações das perfeições do homem em Cristo Jesus, em sua vida de devoção e sofrimento voluntário. O fermento e o mel deveriam ser excluídos das ofertas de farinha, pois o fermento fala do pecado, e quanto a Cristo, nele não há pecado. Quanto à proibição do uso de mel, há algumas suposições. Uma diz que não era para ser usado porque poderia se fermentar, significando corrupção e, consequentemente, pecado. E assim, traria acidez. E como a maior parte da oferta era consumida pelos sacerdotes, poderia lhes fazer mal. Outra suposição fala do uso de mel em sacrifícios pagãos.
Como não há referências bíblicas explicando exatamente o motivo dessa restrição, é sensato não entrarmos no campo das especulações. A oferta das primícias, não sendo propriamente uma oferta de cereais, não era queimada, embora oferecida ao Senhor. Cada oferta de farinha devia ser temperada com sal, pois o sal é um conservante em contraste com o fermento que corrompe. O sal é típico da justiça, com a qual sabemos que cada detalhe da vida do Senhor foi perfeitamente temperado, nem pouco, nem muito. Nos versos 14 a 16, nós temos a oferta dos primeiros frutos. Embora a oferta das primícias não fosse em si uma oferta de manjares, ainda assim parte das primícias podia ser oferecida como uma oferta de manjares. Nesse caso, seria de grãos verdes torrados no fogo, grãos batidos de grãos inteiros. Isso fala do Senhor Jesus no frescor e no vigor de sua vida sem pecado, conforme somos lembrados por suas palavras pouco antes da cruz. Se eles fizeram essas coisas no lenho verde, o que será feito no lenho seco? Como diz Lucas, lá no capítulo 23, verso 31. Vamos apreciar o aspecto da oferta de refeição do Senhor Jesus. Óleo e incenso deveriam ser colocados nessa oferta, enfatizando a unção do Espírito de Deus e a fragrância para Deus da vida de pura devoção do Senhor. O memorial da oferta foi queimado em incenso, pois esta era a porção de Deus. No capítulo 3, dos versos 1 a 5, a característica essencial da oferta pacífica é a festa do sacrifício, participada simbolicamente por Deus, por meio da parte consumida no altar e da parte consumida por seus ministros, e, na verdade, pelo ofertante e seus companheiros. Serviu como um memorial para os israelitas da instituição do pacto entre Deus e eles mesmos. Um pacto no Oriente é ratificado quando as partes comem juntas. E lembrou-lhes que as bênçãos daí resultantes naturalmente provocavam sentimentos de gratidão, enquanto prefiguravam a paz recebida pelo homem através da adoção em Cristo, através da qual ele tem comunhão com Deus. A oferta de paz também é no sacrifício voluntário. No entanto, pode ser de um animal macho ou fêmea, mas apenas um animal sem mácula. Assim como no holocausto, o ofertante deveria colocar a mão na cabeça do animal e matá-lo na porta do tabernáculo. Então, os sacerdotes aspergiriam o sangue ao redor do altar. Porém, nem tudo era para ser queimado, como na oferta queimada, mas apenas a gordura que cobria o interior, os 2 rins com a gordura anexada a eles e o lóbulo gorduroso anexado ao fígado. Deviam ser queimados como um aroma suave ao Senhor. Este animal era do rebanho. A gordura sempre pertenceu ao Senhor, não era para ser comida, pois fala da energia da devoção do Senhor Jesus a seu Deus e Pai. Os 2 rins, purificando o sangue por inúmeros filtros, retratam os motivos internos do Senhor Jesus, que são para Deus. Neste momento, nada é dito sobre as partes que deviam ser dadas ao sacerdote e ao ofertante. Este assunto é deixado para a lei da oferta, como veremos no capítulo 7. Dos versos 6 a 17, uma oferta pacífica também pode ser do rebanho, seja um cordeiro ou um bode. Em cada caso, também o ofertante colocava sua mão sobre a cabeça do animal e o matava, e o sacerdote aspergia o sangue ao redor do altar. As partes removidas do animal são semelhantes às dos versos 3 e 4 e foram queimadas, chamadas de alimento, uma oferta queimada ao Senhor. Portanto, esta oferta do Senhor Jesus é para o próprio Deus. Novamente, esta é uma oferta de aroma doce. Em Israel,
Deus insistiu que era um estatuto perpétuo que eles não comessem gordura nem sangue. Hoje, os crentes são definitivamente advertidos para não comerem sangue. Essa restrição foi introduzida quando Deus permitiu que os homens comessem animais, lá em Gênesis capítulo 9, verso 3, muito antes da lei ter sido dada a Israel. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Amados, quando lemos esses 3 capítulos acerca das ofertas e a voluntariedade delas, lemos nos capítulos 1 e 2 a expressão quando alguma pessoa ou alguém. E no capítulo 3, observamos a expressão se a oferta é de alguém. Em todos os casos, o que Deus esperava dos israelitas e de nós é a nossa voluntariedade, nossa disposição em fazer o que lhe agrada. De certa forma, estamos mais favorecidos porque fazemos parte de uma aliança melhor, baseada em melhores promessas. E o apóstolo Paulo vai dizer que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo o poder que em nós opera. Isso é muito forte para mim. Significa que, se eu e você estamos indisponíveis, apáticos e inoperantes, significa que muito pouco ou nada desse glorioso poder está operando em nossas vidas. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.